Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Raoni Kuzma, seja muito bem-vindo à live do Beleza Antirracista, uma live especial na DSM, nos estúdios da DSM, vocês estão vendo aqui, é uma coisa incrível. E o Beleza Antirracista é uma iniciativa da Orolab junto com a Associação Brasileira de Cosmetologia e o nosso foco é trabalhar o antirracismo como vetor de competitividade, algo que vai muito além das narrativas fofas que muitas vezes se cria. E para essa live, que eu estou me sentindo muito feliz de estar aqui, a gente tem pessoas incríveis que eu já vou pedir a gentileza de se apresentar. Então, gente, conta pra nós, quem que são vocês na fila do pão? E aqui a gente pode começar com quem? Começamos com a chefe ou começamos com a líder do projeto? A gente tem um monte de opção aqui. Posso começar? Por favor. Então, prazer, gente. Eu sou Júlia Batista. Eu sou analista de aplicação e inovação no Laboratório de Personal Care da DSM. E eu sou a líder do projeto. Eu sou. Incrível. Joatan Souza, gerente de marketing aqui da DSM também, participando aí com a Júlia e com a Bianca nesse projeto incrível. Olá, pessoal. Eu sou a Bianca Assisi, sou coordenadora de marketing aqui na DSM e também estou fazendo parte desse projeto incrível que é o Eu Sou. Maravilha, gente. É um prazer estar aqui com vocês. E pra gente começar, uma pergunta padrão que a gente tem no nosso programa, na nossa plataforma, que é: o que é beleza para vocês? Uma pergunta, aquela perguntinha de milhões. Bom, beleza pra mim é sinônimo de cuidado. Eu remeto muito à palavra cuidado, autocuidado, você está bem consigo mesmo. Eu sinto que isso é quando eu me sinto mais bela, quando eu tô bem comigo mesmo. Para mim, beleza é revelar o seu melhor. Acho que envolve cuidado físico, mental, né? Para mim é isso. Bom, para mim, beleza envolve tanto a autoestima quanto também a essência da pessoa, né? Porque a gente sempre fala, a pessoa é bonita por fora, mas também bonita por dentro. Então, é muito o que a pessoa também é e os cuidados que ela tem consigo mesma. Perfeito. E pegando isso que vocês colocaram de beleza, como é que nasceu o projeto Eu Sou? Teve esse carinho nessa dinâmica de construção, porque é um projeto incrível. Eu acho que eu posso começar a falar um pouco, porque aqui na DSM a gente tem anualmente, a gente se propõe a fazer um lançamento de um conceito. O que é um conceito? Perfeito. Basicamente é uma simulação de uma linha de mercado, uma linha de formulações, digamos assim. A DSM não trabalha com formulação final, enfim, a gente propõe formulações para que a indústria possa se inspirar nessas formulações e lançar novos produtos, né? É como se fosse realmente um berço de ideias para a inovação. E a forma como nós trabalhamos conceitos nós basicamente fazemos uma análise do mercado para entender onde estão as possíveis boas histórias para se contar. E o que são boas histórias para se contar? Onde de fato a gente pode encontrar necessidades reais, né? E ano passado a gente veio de um projeto que foi magnífico também, que foi quando a gente fez uma investigação mais profunda das mulheres na menopausa. Que a gente viu que de fato existia um gap funcional, de linhas que pudessem dialogar de uma forma mais direta com as problemáticas na pele da mulher na menopausa, né? Mas principalmente emocional. E a gente fez pesquisas de mercado para entender e dialogar um pouco mais com essas mulheres. E a gente saiu com material muito rico que a gente conseguiu levar para vários clientes e que a gente viu esse material, inclusive, inspirando trabalhos de desenvolvimento de clientes, né? E aí, nesse momento que a gente veio desse histórico super importante, no ano passado a gente já estava iniciando o planejamento para o nosso conceito desse ano, né? E aí, na nossa reunião de equipe, a Júlia, né, tava super ativa ali e foi um pouco dela que nasceu, o start dela ali que nasceu. Eu acho que eu passo a bola para ela contar um pouco como que veio esse start do lado da Júlia. Eu estava como estagiária na época, estava conhecendo a empresa e tudo mais, e eu percebi que para mim era muito importante esse cuidado dentro de personal care para mulheres negras, né, para peles negras. E eu não via isso no mercado, eu não conhecia, não sabia citar uma linha de skincare para pele negra, assim, da ponta da língua. Então, eu vi que tinha uma oportunidade muito grande, tanto da DSM quanto de outras indústrias do mercado, de se aprofundarem mais nesse tema e, enfim, explorar mais esse mercado. Que, como o Raoni mesmo sempre fala, não é um nicho aqui no Brasil, né? Nós somos maioria aqui de peles negras. Então, quando eu apresentei isso pro time, todo mundo comprou muito a ideia.
E aí que a gente foi atrás, ralando para realmente descobrir o porquê desse gap. Então, a gente fez várias pesquisas. A gente fez pesquisas sociodemográficas, a gente fez pesquisas técnicas também, literaturas de artigos científicos. A gente fez pesquisas de benchmarks, de mercado. Fizemos pesquisas com consumidoras, a gente agrupou 106 consumidoras, né, online para fazer uma pesquisa. Então, a gente quis realmente entender a fundo quais eram essas especificidades da pele negra para começar a tratar isso como um conceito da SM. Eu acho que é legal também que na DSM a nível global a gente já tinha feito algumas investigações, mas era um livro aberto ainda, né? Que a gente sentiu de fato que existia uma questão técnica da gente de fato entender, compilar um pouco todas as discussões e tentar encontrar um caminho mais claro, né? Para as nossas próprias conclusões, né? Mas que a gente sentia, principalmente inspirados aí na indústria capilar, que teve um marco muito grande em 2017, enfim, que emocionalmente tinha alguma coisa que a gente precisava investigar. Então foi por isso que a gente abraçou também a ideia, isso veio com uma força muito grande da Júlia, né? Mas a gente sentiu que, de fato, a gente poderia contar uma boa história né, para a indústria sobre trazer novas descobertas nesse tema, né? E eu acho que, assim, nada melhor do que a gente sentir na pele a dor desse consumidor, né? Nessa pesquisa que a Júlia comentou, onde a gente entrevistou 106 consumidoras negras na faixa de 18 a 44 anos, a gente viu que, por mais que algumas mulheres se sintam representadas pelas marcas, a gente tem muitas mulheres que não se sentem representadas. Então, como que a gente, né, a DSM consegue juntar a expertise dela, né, em trazer soluções, né, customizadas para os clientes, endereçando esses fatores específicos da pele negra? Então, já que vocês fizeram pesquisa, gente, abre o cofrinho para nós. O que vocês descobriram, assim, que vocês entendem como um pilar? Porque, de fato, é um projeto ousado, dentro das características que a gente tem no nosso mercado, que é, de forma muito clara, um espelho, né, do racismo estrutural que a gente vive, e a gente consegue enxergar isso até na gôndola, né, isso é muito importante. Então, a gente fala muito dessa relação de criar vanguardismo do básico, que é olhar o consumidor, entender e trabalhar diretamente com aquilo que é a necessidade dele. O que vocês descobriram nas pesquisas que vocês podem falar pra gente? A gente vê, além desse ponto que eu citei, né, das consumidoras, em grande maioria, não se sentirem representadas pelas marcas, a gente entrevistou essas mulheres e a gente viu que uma grande parte, né, chega a procurar produtos específicos de pele negra nas farmácias e muitas vezes não acabam encontrando, como a Júlia já tinha dito, como muitas vezes elas têm que investir mais dinheiro, né, na compra de produtos, porque algumas vezes elas têm que, por exemplo, combinar um tom de base para chegar no tom de pele dela. Então, a gente vê que o ticket médio dessas consumidoras no ponto de venda tem que ser maior por conta desse problema, né, de mercado. Quando a gente entende o que essas consumidoras estão procurando de skincare, a gente vê que tem algumas coisas que elas procuram, né, para a pele delas, como, por exemplo, produtos que consigam tratar as manchas, né, porque a pele negra é mais suscetível a manchas, a hiperpigmentação, né, que a Júlia vai explicar um pouco mais dessa parte técnica. Então, elas procuram produtos que enderecem essa parte, a questão da oleosidade, né, enfim. Então, a gente vê que elas procuram esse tipo de produtos. Eu acho que é legal que na pesquisa a gente viu muito o que a Bianca trouxe dessa questão de representatividade, né? 96% das entrevistadas, né, afirmaram que esperam mais produtos para a pele delas, né? E quando a gente pergunta exatamente, tem muito a ver com o acabamento do produto no tom de pele, é uma das principais necessidades. Mas a gente viu relatos específicos falando de querer um hidratante específico que enderece de alguma forma essas especificidades né, no olhar de manchas, no olhar de oleosidade, enfim, né? A gente viu muitos relatos também relacionados ao próprio sensorial do produto, né? Elas entendem que a pele delas é diferente de outras peles, então elas acham que também a proposta sensorial dos produtos tem que entregar isso. Mas eu acho que o grande ponto, assim, quando a gente fala, né, a gente vê isso muito forte, tanto na pesquisa quantitativa, nos relatos escritos que a gente vê, mas também na própria pesquisa qualitativa que a gente fez, a gente vai falar um pouco mais para frente,
existe uma questão, de fato, da representatividade em si, né? Existe uma questão emocional muito forte, e é muito interessante que elas observam uma evolução vindo da indústria capilar, né, nos últimos anos, dessa representação, das marcas trazendo mais modelos. Elas acham que ainda há espaço para muito mais que isso, né? Mas esse momento ainda não chegou para a pele. E é isso que elas esperam um pouco da indústria, assim, que de fato essa representação ela ocorra nos produtos para a pele também. Maravilha. E eu vou fazer uma pergunta combo para vocês, gente, porque eu achei muito importante o que vocês trouxeram. E uma coisa que eu sou muito apaixonado do projeto de vocês é que acho que pela primeira vez a gente consegue enxergar de fato que entenderam que todas as peles é basicamente falar de pele nenhuma, né? Porque a gente não existe todas as peles em produto, já que fisiologicamente são peles diferentes, são estruturas diferentes, características diferentes, né? Então, na relação da pesquisa científica, o que vocês descobriram e como vocês estão trabalhando exatamente essa mudança quase que cultural? Porque é muito maluco a gente falar que, cientificamente comprovadas as características da pele são diferentes, mas sempre tem alguém que fala, não, todas as peles são iguais, todas as peles importam, e acha que, de fato, a eficácia na minha pele vai ser a mesma da de vocês. No final das contas, o que a gente tem é uma coisa um pouco bizarra. Como é que vocês enxergaram essa dinâmica, né, dessas características singulares? Como é que vocês estão trabalhando e potencializando para que as pessoas entendam de fato, cara, cada pele tem uma característica, cada produto deve ser para uma característica específica? E como é que vocês estão enxergando a aceitação dos decisores? Né, que às vezes a gente tem algumas objeções que estão muito mais numa dinâmica cabeçudice do que de fato questões técnicas ou até questões competitivas. Como é que está esse jogo para vocês? Falando desse debate sobre se pele é tudo igual, esse debate acontece até na comunidade científica, assim, não é algo somente leigo. Até experts, assim, têm essa dificuldade de entrar num consenso. Na hora que a gente estava fazendo a pesquisa científica, foi bem complicado achar artigos científicos que não tivessem inconsistências em alguma temática, assim. Perfeito. Isso vem muito de alguns dados que a gente conseguiu achar, principalmente dos Estados Unidos, mas que eu acho que também dá um panorama geral, que do número de dermatologistas que a gente tem formados, poucos são negros. Então, a gente tem poucos especialistas em dermatologia negros, né? Poucos que eu digo em relação ao todo. Em relação a estudos científicos, por exemplo, nos livros de dermatologia, são poucos os que foram feitos em peles negras. Então, acho que isso também acaba atrapalhando muito essa questão do estudo científico mesmo, sabe? Só para trazer um pouco de dado aqui, tem um artigo específico que fala, ele analisou de 2016 a 2021, se eu não me engano foram 600 testes clínicos feitos nos Estados Unidos de dermatologia, né, com foco em pele, e apenas 5% dos painéis feitos, né, total, 5% dessa população foi testada em peles negras, né? Então isso dá um pouco do tom dessa dificuldade até, né, de avaliar, né, ter de fato um olhar clínico sobre a causa. Sim. E tanto é que onde eu achei as principais fontes de informação para a gente embasar o projeto foram em videoaulas de dermatologia. Assisti várias videoaulas. E a maioria eram de dermatologistas que faziam parte de uma sociedade específica, que é a Skin of Color Society. É uma sociedade americana voltada para peles de cor, que eles chamam, né, que são as peles étnicas. E é uma comunidade de dermatologistas que focam em entender as necessidades específicas dessas peles. Até numa questão política mesmo, eles têm todo essa preocupação, esse foco em promover esses estudos. E foi dali que eu tirei a maior parte das informações, assim, que eram consistentes, que eu já tinha visto em outros artigos. E foi dessa mesma sociedade que a gente encontrou o nome de uma brasileira, que é membro da sociedade, que é a doutora Jaci Santana, ela é de Recife. Ela faz parte do Conselho Consultivo também da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E até para dar mais peso, assim, em toda essa pesquisa que a gente fez,
por mais que tenha sido uma pesquisa de mesa mesmo, sentar e pesquisar, a gente precisava ter alguém com uma vivência prática, né? Uma vivência clínica, de consultório, que pudesse afirmar, ó, isso acontece de fato na prática. E a gente teve alguns encontros com ela e ela confirmou, assim, os dados que a gente tinha levantado e tudo mais. Então, foi bem interessante essa etapa de pesquisa, entender esse debate que acontece na comunidade científica, porque deu pra gente essa noção do quanto esse assunto é relevante e ainda é pouco explorado. Eu acho que é legal falar, assim, da Skin of Color Society, né? Hoje a gente vê... É uma sociedade que foi fundada em 2004, né? Mas ela vem ganhando expressão nos últimos anos, né? E essa expressão a gente vê de duas formas, né? Hoje a gente tem 1.200 membros nessa sociedade que estão em 35 países diferentes, mas apenas no ano passado a sociedade ganhou 560 novos membros, né? Uau. Então isso dá um pouco do tom da evolução desse trabalho e o quanto de representatividade esse trabalho está tendo na comunidade da dermatologia, especialmente nos Estados Unidos, mas já refletindo em outros países. E nos últimos 4, 5 anos a gente viu o nascimento de outras sociedades no Reino Unido, no próprios Estados Unidos também, com foco muito forte em educação dos dermatologistas, né? E só adicionando um dado muito legal, assim, uma das coisas que a sociedade quer atuar é exatamente nessa questão da formação do próprio médico, porque quando a gente abre a literatura, né, da dermatologia, a gente vê uma predominância muito grande das imagens clínicas em brancos. E isso no dia a dia do consultório é uma barreira, porque muitas vezes chega um paciente de pele negra com uma determinada patologia, o médico não consegue diagnosticar com uma avaliação clínica porque ele não tem a referência na formação dele. Então a gente vê também até a disseminação de livros novos, trazendo mais pacientes negros, né, as diferentes patologias, como elas se desdobram nesses pacientes. Então a gente vê que de fato até na própria ciência a gente vê essa representatividade acontecendo e já trazendo um bem maior para a população negra. Um ponto que vocês colocaram muito legal, e eu até queria fazer um link com uma dinâmica já de negócio mesmo. Porque mesmo com toda essa dificuldade, foi possível comprovar que existem características singulares. Vocês hoje estão com uma linha muito fantástica que cria performance para essas características singulares. E aí eu quero fazer uma pergunta para a gente voltar para uma coisa muito importante, que é o excelente arroz com feijão. É aquele básico e aquele óbvio que precisa ser dito. Uma matéria-prima específica, para uma pele específica, que entrega performance para características singulares de uma pele específica, é muito mais legal do que uma matéria-prima genérica para todos os tipos de pele, pensando tanto em claim de produto quanto em performance, eficácia e tudo que a gente pode ter quando a gente passa o produto na pele? Eu acho que aí tem um ponto muito importante, Raoni, assim, do trabalho que a gente está desenvolvendo, tá? A Júlia acho que vai detalhar um pouco mais o que a gente identificou de características, né? O que a gente vê é que não existem características exclusivas da pele negra. O que a gente vê é uma predominância de certas causas. Perfeito. Por conta das características fisiológicas da pele, a gente vê uma tendência maior de certas queixas que foram relatadas na pesquisa que a gente conduziu, né? Nesse sentido, quando a gente pensa em gama de ativos, a gente, de fato, tem as ofertas. O que falta, muitas vezes, é a montagem do quebra-cabeça para juntar os ativos corretos, nas formulações corretas, para uma comunicação que, de fato, seja correta para essa população. Então, nosso projeto ele teve um pouco dessa premissa, né, da gente, de fato, juntar essas peças que estavam um pouco espalhadas, envolviam tecnologias existentes da DSM, mas como que a gente poderia fazer essa junção para, de fato, propor algo que fosse consistente e que dialogasse diretamente com a consumidora, no final das contas, né? Então, acho que é um pouco disso. Eu acho que vale a pena a Júlia comentar um pouco do que são essas características específicas que a gente nota na pele negra. Essas características, elas estão baseadas em basicamente 3 pontos. Primeiro, em relação aos melanócitos. Por mais que o número de melanócitos seja igual, de peles claras e escuras, nas peles, né, os fototipos mais escuros, a produção de melanina nesses melanócitos é muito maior. E ela está localizada nas camadas mais superiores da pele. Até por isso que a gente pode ver que a pele é mais escura. Então, essa quantidade exacerbada de melanina, ela tem seus pontos positivos e negativos. E é isso que dá essa particularidade da pele negra. Ponto positivo.
é que a melanina, ela é ótima como um fator de proteção solar natural da pele. Então, fototipos mais escuros podem ter um FPS de até 13, naturalmente. Claro que não é o suficiente, ainda assim precisa, né, usar o protetor solar diariamente, mas já é uma característica muito boa quando a gente fala de fotoenvelhecimento, por exemplo. Porque já é uma proteção ali com os danos induzidos por essa radiação UV. Mas, por outro lado, essa melanina ela também está muito suscetível a ter uma produção depois de uma inflamação. Quando tem uma inflamação, essa melanina ela se acumula e forma uma hiperpigmentação, que são as manchas. E as manchas na pele negra, quem tem a pele negra sabe o quão difícil é de tratar e o quão duradouras são essas manchas. Então, esse é um ponto muito chave. O segundo é em relação à barreira cutânea, que é basicamente a resiliência da nossa pele. A pele negra tem dados mostrando que tem uma quantidade menor de ceramidas na pele. E ceramidas são moléculas muito importantes para manter essa resiliência da pele, para não deixar que a pele perca muita água, a gente chama de TEWL, que é uma perda de água transepidermal. Então, a ceramida uma proteína uma molécula muito chave, que está em menor presença nas peles negras. Então, isso acaba acarretando várias problemáticas, como, por exemplo, a desidratação dessa pele, que pode gerar dermatoses, pode gerar inflamações e manchas posteriormente. E também a questão da resiliência mesmo, de estar exposta ali àquela pele. Então, é muito importante a gente ter essa reposição desses agentes hidratantes, né? E um terceiro ponto é em relação às glândulas sebáceas, porque quando a gente tem essa perda de água transepidermal, o nosso corpo, como um efeito rebote, ele vai produzir mais sebo. Então, tem uma tendência das peles negras de terem glândulas sebáceas maiores com maior produção de sebo. E aí o sebo é um precursor da acne, que se inflamada também pode gerar hiperpigmentação. Então, gira em torno desses 3 pilares, mas que, no fundo, eles geram o distúrbio que é mais presente dentro das peles negras, que é a hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, esses foram, assim, os dados mais consistentes que a gente achou, mas claro que, né, como a gente já falou, ainda existem muita coisa ainda para ser explorada, né? Então, pode ser que a gente ache até mais especificidades ainda. E o bacana desse projeto foi que, só complementando a Ju, é que, além da gente fazer um painel com consumidoras negras, né, a gente procurou entender quais que eram também as percepções das nossas colaboradoras da DSM. Então, hoje, na DSM, a gente tem alguns pilares que trabalham alguns temas, né, como, por exemplo, o pilar de raça e etnia, e a gente tem algumas pessoas que compõem esses pilares, né, que ajudam nesse entendimento melhor dos temas e tudo mais. Então, a gente engajou o nosso pilar de raça e etnia para a gente poder recrutar colaboradoras da própria DSM para fazer parte do nosso projeto e também poderem experimentar os nossos protótipos. E elas também trouxeram tudo isso que a Júlia evidenciou. Então, foi muito legal, porque além da gente fazer uma pesquisa, né, mais qualitativa, a gente fez uma pesquisa dentro de casa para entender ainda mais essas necessidades da pele negra. Perfeito, perfeito. Gente, antes da gente passar para a doutora Jaci, queria pedir para vocês contarem o projeto. O que é o Eu Sou? Então, Eu Sou foi a criação dessa linha, né? Como eu falei para você, é a tangibilização da montagem do quebra-cabeça que nós fizemos, né? Das pesquisas com consumidoras, da pesquisa científica, dos dados demográficos que nós avaliamos, enfim, a gente materializou isso num trabalho que está até ali no telão, né? Então, como a Bianca também antecipou, né, a gente tinha muito claro que para a gente acertar a mão em propostas de formulações que estavam ali, né, com ingredientes, né, que pudessem entregar os benefícios que que essa população espera, né, das pesquisas que nós fizemos, a gente precisava de fato validar e de certa forma até co-criar com uma representatividade maior de pessoas negras, né, inclusive em fototipos diferentes dentro da gama de fototipos possíveis da pele negra, né? Então foi nesse momento que a gente resolveu fazer esse engajamento com o pilar da DSM de raça e etnia, né? Pra gente, é uma comunidade muito ativa que debate propostas
de como aumentar a representatividade, né, a equidade dentro da própria DSM, mas o que a DSM pode fazer para a sociedade também. Então, a gente abraçou todo esse grupo e nós fizemos a convocação de 20 pessoas, 20 mulheres, de 21 a 42 anos de idade, mais ou menos, para exatamente a gente poder validar as nossas ideias que foram feitas pela Júlia no laboratório, né, junto com o apoio da Ju Flor, que é a nossa gerente técnica também, né? E foi um trabalho incrível que a gente desenvolveu 5 produtos diferentes, né? A gente desenvolveu 5 formulações tomando em consideração o tamanho de rotina que a gente viu nas pesquisas também que nós fizemos, né? Hoje essas mulheres já apresentam 4 itens na rotina de skincare. Então a gente desenvolveu 5 produtos, sendo que um deles pode, né, enfim, dentro de um racional de 4 produtos, onde 2 deles são alternados, digamos assim, né? E acho que a Júlia pode comentar um pouquinho sobre quais foram esses produtos e por que a gente propôs eles. Então, na nossa linha, a gente tem uma rotina completa, né? Como o Jotô falou. Então, a gente começa na etapa de limpeza, com o nosso gel de limpeza facial. E nesse gel de limpeza, a gente pensou muito, porque justamente a questão da barreira que eu estava comentando, que é mais fragilizada nas peles negras, a irritação por sabão, com tensoativos muito agressivos, pode já danificar ainda mais essa barreira. Então, a gente pensou em formular um gel de limpeza suave, sem sulfatos na composição, e adicionando ainda um ativo hidratante, que é o nosso Pentavitin, que é um ativo chave que se liga na queratina e se mantém ligado na camada superficial da pele mesmo após o enxágue. Então, foi uma formulação legal que a gente bolou. Na segunda etapa, a gente tem tratamento. Então, a gente pensou em 2 hidratantes, um corporal e um facial. Muito pensando também nessa reposição, né, de hidratação para essa barreira. E tanto é que no hidratante corporal a gente está usando não só mas 3 ativos hidratantes da DSM. A gente está usando a niacinamida, o pantenol e o Pentavitin novamente. E no hidratante facial a gente pensou em uma hidratação adaptada, pensando também no efeito rebote da produção de sebo, na questão da acne. Então a gente está usando uma concentração maior de niacinamida, que tem estudos que mostram que age nessa diminuição da produção de sebo. A gente está usando o ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular para também hidratar de dentro para fora essa pele. Então o hidratante facial tem algumas particularidades. E a gente também tem um sérum uniformizador de tom, pensando na questão da hiperpigmentação. Então, um sérum que vai trazer uma combinação de vitamina B3 com vitamina C, que tem mecanismos de ações complementares no tratamento de manchas. Então, é um sérum natural, mas também muito potente. E, por último, na etapa de proteção, né? Como eu falei, apesar de ter um FPS natural, por conta da presença da melanina na pele, é essencial o uso de protetor solar todos os dias. Então, a gente fez um protetor solar FPS 60, com 1/3 de UVA, que é o recomendado, 1/3 de UVA. E a gente também fez em formato bastão, para atender também tendências de mercado de praticidade, multifuncionalidade, é um protetor com cor. O interessante dessa fórmula também, que apesar de ser com cor, ele atendeu muito bem a diferentes tons de pele negra, né? Que a gente não pode também tratar a pele negra como um bloco ali, não. Tem várias tonalidades diferentes e ele conseguiu se adaptar bem. Tem uns quesitos técnicos que explicam isso. E ele também é 100% mineral, que também é uma outra tendência muito importante do mercado. Então, essa é a linha dos 5 produtos. E a gente está bem confiante com as nossas formulações, com os ativos que a gente colocou nelas, e a gente tem estudos provando a eficácia também dessas matérias-primas. Então, tá bem interessante o trabalho dessa linha. Eu realmente fiquei muito feliz quando vocês comentaram, a gente conversou bastante sobre essas relações da linha. Eu sempre falo que eu nasci nesse mercado, então, para bem ou para mal, né, tem jornada para falar, mas foi uma das poucas vezes onde o nada para nós sem nós foi respeitado. E a gente vê o resultado disso tudo. Então eu queria dar os parabéns. Porque de fato é isso, quando a gente entende perfis, contextos, cenários, repertórios, o que é beleza para quem, a gente consegue de fato ser assertivo nas inovações que a gente propõe. Então, mais uma vez eu queria deixar isso registrado, que eu já sou fã do que vocês propõem. E
Para a gente começar a falar agora com uma visão dermo, vou passar a bola para a doutora Jaci. Olá, gente. Eu sou Jaci Santana, dermatologista. Sou preceptora da residência médica de dermatologia aqui em Pernambuco, do Hospital Otávio de Freitas. Sou mestra em clínica médica pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Sou rancenóloga e há alguns anos eu venho me dedicada ao estudo da dermatologia na pele negra. Falar em beleza, a gente tem que esquecer, tem que tentar se afastar dos estereótipos, que é uma coisa que a gente enfrenta muito, são os estereótipos, os padrões de beleza. E cada raça, cada etnia tem a sua beleza. Então, aqui no Brasil, principalmente, onde a gente vive um país tão miscigenado, de uma diversidade cultural enorme, a gente tem que tentar se afastar ao máximo desses padrões. E cada um se enxergar, aceitar ou valorizar as suas características herdadas a partir da sua raça. No consultório, o que eu tenho muito aqui, os pacientes procuram mais empatia, uma profissional, um dermatologista que tem um olhar empático para a problemática da sua pele, para as suas características próprias da sua raça. A minha experiência aqui no consultório, o que eu vejo muito são pacientes que necessitam, em primeiro lugar, de empatia para os seus problemas que são característicos ou mais comuns na pele negra. A gente tem uma maior tendência para manchar a pele, a gente tem uma pele mais seca, tem um cabelo também que é mais seco, mais frágil e falta muito isso no dia a dia desses pacientes. Uma empatia, um olhar mais atento para os seus problemas. Então eles se sentem representados, se sentem mais acolhidos quando encontra uma profissional que tem mais ou menos as mesmas dificuldades com relação à sua pele, seu cabelo, aos cuidados que a gente precisa, que a pele negra necessita. A pele negra, a gente tem uma maior quantidade de melanina, como Júlia falou, né? A gente tem uma maior produção de melanina, então, consequentemente, a gente tem uma tendência maior a manchar. A gente tem um lado positivo, que é uma maior proteção contra a radiação ultravioleta B, mas em compensação a gente tem uma maior tendência para mancha, a gente tem uma maior tendência para queloide. O processo de envelhecimento da nossa pele, ele é um pouco diferente da pele branca. A gente demora a ter um enrugamento, mas a gente tem uma acentuação de manchas, aparecimentos de lesões tipo em sinais no rosto, que a dermatose papulosa nigra é uma característica de envelhecimento. Com relação a glândulas sebáceas, a gente tem glândulas sebáceas maiores, mais funcionantes, então a nossa pele do rosto, couro cabeludo é mais oleoso, diferente do restante da pele do corpo, que ela é mais ressecada. Com relação aos produtos que a gente encontra no mercado, que isso eu falo a gente porque eu estou me incluindo como consumidora também, como mulher negra, então a gente encontra dificuldades no sentido de ativos que sejam adequados para a nossa pele e muitas vezes existem produtos, mas o custo desses produtos são mais elevados, então nem todo mundo tem acesso a esses produtos que dêem resultado de boa qualidade, mas que não seja tão caro. Com relação à fotoproteção, a gente tem hoje o mercado, ele está entregando mais opções de protetor solar e protetor com cor. A gente tem também mais opções de maquiagem, mas isso ainda precisa crescer mais, ter um olhar mais atento, mais voltado para a pele negra. Diante de tudo isso, o que a gente espera da indústria é que seja assim, que cada vez mais pense na população negra, né, brasileira, que a gente representa mais de 50%, 56,4% da população brasileira é composta por negros. Então, o mercado precisa olhar para essa população, ver opções de produtos, de hidratantes, de fotoprotetores, produtos para cabelo, produtos para a rotina do skincare, específico para a pele negra. Então, isso é o que a gente espera do mercado
mercado brasileiro. Quero agradecer o convite, quero agradecer a DSM, parabenizar pelo projeto Eu Sou, parabenizar todo o pessoal do personal DSM, Personal Care, e dizer que eu estou muito feliz em poder contribuir com esse projeto. Doutora Jaci, obrigado pelas palavras, e aqui eu queria pedir para a gente fechar aqui com chave de ouro uma mensagem final, para a gente poder fluir e dormir feliz. Claro, Raoni. Bom, em nome de todo o time da DSM Personal Care, eu gostaria de agradecer a participação de todos e pedir para vocês contarem conosco da DSM, para a gente apoiar vocês com as formulações para esse tipo de pele que é tão importante, que é a pele negra. E para vocês terem mais informações desse projeto e entenderem um pouco mais sobre a nossa linha, nós estamos deixando aqui na tela um QR Code para vocês acessarem, inserirem alguns dados e nós vamos entrar em contato com vocês. E também podem contar com o atendimento da Focus Química, que é o nosso distribuidor aqui da DSM no Brasil. Então, eles são ponto de contato central aí para qualquer dúvida também, mas através do QR Code também a gente vai estar abrindo, divulgando esse material e abrindo essa porta direto com a DSM também. E eu queria aproveitar para agradecer também o Raoni, o espaço da ABC, que está abrindo as portas para a gente poder falar desse projeto tão lindo, e toda a iniciativa também do Beleza Antirracista. Então, muito obrigada. Então, gente, queria agradecer vocês também por terem ficado até o final com a gente, e muito em breve mais lives incríveis como essa para vocês. Até já!